Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos então para dar continuidade à nossa aula, né, da semana passada. Hoje então nós vamos finalizar a parte, né, da anatomia do crânio, né? E aí depois nós vamos dar continuidade às outras, né, estruturas ósseas presentes no corpo humano. Então, como nós vimos na aula passada, nós demos então aquela introdução, né, aos ossos do crânio. Então, nós já vimos quais são os ossos do crânio, quantos ossos são, como eles estão divididos anatomicamente, né? Então, nós podemos ver, lembra que nós vimos que eles são divididos, né, então, em víscero crânio e neurocrânio, né? E os ossos presentes no víscero crânio, então, são os ossos da parte superior, né, que formam a caixa, né, a calota craniana, e os ossos da parte do víscero crânio são os ossos que formam, né, os ossos da face, né? Então, eles são divididos de duas formas. Lembrando que o crânio, então, ele faz parte do esqueleto axial. Então, os ossos, então, eles são divididos em víscero-crânio axial e neurocrânio axial, tá? Porque lembram lá nas nossas primeiras aulas que o sistema esquelético, então, ele é dividido em axial e apendicular, beleza? Então, nós vamos dar continuidade. Hoje nós vamos, então, finalizar essa parte do crânio e depois nós vamos, né, dar entrada, então, nas outras estruturas. Então, vamos lá, que nós já vimos tudo na aula passada, né? Então, nós vamos, então, dar continuidade. Hoje, então, nós vamos estar falando, né, dos ossos, né, do crânio, especificamente de cada um. Nós vamos, então, iniciar com o osso occipital. Então, nós sabemos, né, que o osso occipital, então, ele fica na região posterior do nosso crânio. Então, é esse osso que nós temos aqui na parte de trás da cabeça, né? O osso occipital, ele apresenta algumas irregularidades, algumas estruturas que são muito importantes, tá? Uma dessas estruturas importantes é uma perfuração que tem no osso occipital grande, de forma ovalada, que é responsável por permitir a comunicação do cérebro, né, com o canal vertebral. Então, é por essa estrutura que vai passar a medula espinal. Essa estrutura, essa perfuração, ela tem um nome, tá? Esse nome é o forame magnum. Lembram na nossa aula passada que eu falei para vocês que existem cerca de 60 forames no nosso crânio, né? E o forame magnum, ele é o forame que tem maior, né? É o de maior tamanho, tá? Os outros forames, cada forame tem a sua, ele é específico para alguma coisa, então tem a sua importância, tá? Então, pelos forames vai passar as inervações, vai passar as veias, né, as veias emissárias, vai estar passando as artérias, e tudo isso vai fazer com que ajude, né, os vasos sanguíneos na irrigação dos órgãos, né, e estruturas que ficam presentes no crânio, tá? Então, o osso occipital, ele é um osso plano e chato, né? Algumas literaturas vocês vão encontrar como osso chato, algumas literaturas como osso plano, tá bom? Aí eu coloquei aqui para vocês uma imagem, tá? De um osso occipital. Então, aqui vocês conseguem ver o forame magno, tá? Então, é pelo forame magno que vai estar passando, então, a medula espinal. Então, esse é o forame magno.
Aqui eu coloquei para vocês um outro ângulo, né, a vista inferior, né, do osso occipital, para que vocês consigam estar vendo as outras estruturas que tem presentes nele. Então, a gente consegue ver um côndilo occipital. O côndilo occipital é o que vai fazer o ligamento das articulações, né? Então, vai ligar o osso occipital com o atlas. O que é o atlas? O atlas, então, é a primeira vértebra da coluna cervical. Então, ela vai fazer essa ligação com o côndilo. Então, o côndilo ele é o responsável por fazer a ligação, então, do osso occipital com o atlas. Nós continuamos, então, aqui nós vemos, né, o forame magno ainda, né? A gente consegue ver os sulcos, né? As fossas, né, cerebelar, aqui nessa parte, que é onde vai estar, né, a parte de trás aqui do nosso cérebro, então ela fica. Então, o osso occipital, ele também tem a função de proteção, né? Então, ele vai estar protegendo o cérebro. A gente consegue ver vários sulcos, né, que são essas protuberâncias, é onde está, é como se fosse, como que eu posso explicar para vocês, vocês pegando um osso na mão, vocês conseguem ver, né, uma saliência, que é os sulcos, que é onde fica nessas regiões aqui, ó. Então, eu coloquei aqui para vocês algumas estruturas, tá? E o que cada estrutura, né, é importante. Então, o forame magno, como eu já falei para vocês, então ele é um forame maior que tem no crânio e ele é o responsável por fazer essa comunicação entre o cérebro e a parte, né, da coluna vertebral. Então, é onde passa a medula espinal, né? Aí nós temos o básio, o obício e os côndilos. Fazendo a ligação com o osso occipital, lembram na aula passada que eu expliquei para vocês que o crânio, a caixa craniana, então elas são vários ossos, né, que foi tendo a ossificação e elas foram grudadas, né, e a gente consegue ver as fissuras, né, desses crânios, que faz os limites, né, os limites. Então, o osso occipital, ele fica, né, atrás, né, e ele tem a ligação com o osso parietal. O que é o osso parietal? Então, são esses ossos que nós temos na parte superior, lateralmente do nosso crânio, tá? Então, eles têm a função de proteger o lobo parietal do crânio. Então, o osso parietal, eles fazem parte do neurocrânio do esqueleto axial. Então, como eu falei para vocês, eles ocupam uma posição lateral da parte superior da caixa craniana, tá? Então, eles estão anteriormente ao osso occipital, tá? Superiores aos ossos temporais, tá? E posterior atrás do osso frontal, tá? Cada osso parietal, ele possui os forames parietal. Nos forames parietal é onde passa as veias emissárias, tá? Então, é essas veias emissárias, que são os vasos sanguíneos, que permitem a comunicação, né, do couro cabeludo com o meio interno, que no caso é o encéfalo, tá? Então, vai ter muito fluxo sanguíneo, ou seja, né, então vai tanto, duplo sentido, ou seja, tanto para fora da cavidade craniana, quanto na parte interna, né, da parte craniana. Aqui eu coloquei para vocês um corte, né, sagital para vocês, sagital lateral, medial lateral, né, que é cortado, né, da linha mediana, e ele está virado, né, lateralmente, para que nós conseguimos então estar vendo as estruturas da parte lateral. Então, nesse corte, nós conseguimos então fazer a visualização aqui do osso occipital, né, fazendo então a parte frontal ao osso occipital,
o osso parietal, superiormente ao osso temporal, e o osso temporal está na parte inferior do parietal. E na parte, né, frontal, né, o osso frontal. O osso parietal, ele tem algumas linhas, tá? Essas linhas, elas são chamadas de linha superior, desculpa, esse aqui é o osso temporal, e linha inferior, tá? Ó, aqui é o osso parietal, tá? Aqui nós temos o osso temporal e aqui as linhas do osso temporal. Então, dando continuidade às ligações, né? Então, o osso parietal, os dois ossos parietal, eles estão ligados, né, ao osso frontal, né? O osso frontal, ele é um osso simétrico e ele é caracterizado como osso chato ou osso plano, tá? E ele é localizado na região anterior e média da calota craniana. Já o osso temporal, que é esse osso que nós temos aqui na parte inferior lateral, tá? Ele é um osso irregular e ele está na parte inferolateralmente. Então, o parietal está na parte superior lateralmente. O temporal na parte inferior lateralmente da caixa craniana. No osso temporal, situa-se, né, também uma cavidade timpânica. Lembra nas outras aulas que nós comentamos sobre os três ossos do ouvido, né, que são o martelo, o estribo e a bigorna, né? Então, essa cavidade timpânica, ela está localizada no osso temporal, tá? Juntamente no osso temporal, nós temos uma saliênciazinha óssea, tá? A gente consegue sentir, colocando o nosso dedo aqui atrás da orelha, né? Nós conseguimos estar bem aqui, ó, nós sentimos essa saliência óssea. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Vocês conseguem estar sentindo essa saliência óssea. Essa saliência óssea, ela é chamada de processo mastoide, tá? Este osso, né, que é o processo mastoide, ele também esse osso, né, que é o osso temporal, ele além do processo mastoide, nós temos o processo estiloide. O estiloide nós não conseguimos sentir aqui com a mão. O estiloide ele é como se fosse um espetinho assim no osso, que é o processo estiloide. Essas duas saliências, elas têm um importante papel na articulação. Ela permite a protusão da mandíbula, tá? Onde que vai o côndilo, ele se encaixa, tá? Fazendo com que haja, então, um processo condilar na mandíbula, tá? Então, o processo mastoide, ele é uma divisão do osso temporal que forma parte da lateral e da base do crânio. Ele se conecta com o ouvido médio, então ele está bem próximo, né, do ouvido médio. Quando existe, né, então, uma conexão estreita entre essas duas estruturas. Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem para que vocês estejam conseguindo entender melhor aonde fica localizado o processo mastoide. Então, aqui nós temos o osso temporal, né? O processo mastoide é essa saliência aqui. Tá vendo esse buraquinho aqui? É a cavidade timpânica. Então, é dentro dessa cavidade timpânica que está presente, então, os três ossos do ouvido médio. Esse pontudinho aqui é o processo estiloide, tá? Quando tem uma infecção de ouvido que não é bem tratada, pode estar, né, acontecendo aqui um bloqueio da conexão entre essas duas articulações, tá? Então, fica um espaço mais fechado e acaba acontecendo abscessos, acaba acontecendo uma destruição óssea e acaba dando, então, uma doença que é chamada de mastoidite,
tá? E o processo estiloide, então, como eu mostrei ali para vocês naquela imagem, é aquela projeção mais fina e ela se estende da superfície inferior do osso temporal. O comprimento varia mais ou menos entre 25 e 30 milímetros. Então, aqui eu coloquei mais uma imagem para que vocês consigam ver aonde está o processo estiloide. Aqui mais uma imagem para vocês. Então, nessa imagem nós conseguimos ver bem, né, o osso occipital, o osso parietal, o zigomático, o frontal e o zigomático aqui e o esfenoide aqui. Nós também conseguimos ver aqui o processo mastoide, aqui a cavidade timpânica e aqui o processo estiloide. Existe também um osso chamado que é o osso esfenoide, tá? O osso esfenoide, ele é um osso que está situado na base do crânio, tá? O osso esfenoide, ele é caracterizado como o osso mais complexo que tem no corpo humano, tá? O osso esfenoide, então, ele vai dar como se fosse a base do crânio, tá? Então, a sua porção central do osso esfenoide, ela é constituída por tecido esponjoso, tá? E em que os espaços medulares estão preenchidos basicamente por tecido adiposo. O esfenoide, ele tem três estruturas muito importantes, tá? Que são a asa maior, a asa menor e o processo pterigoide. Na asa maior, que é essa daqui, ó, que são as duas asas maiores, elas têm uma superfície, acho que eu não estou mostrando para vocês, tá? Aqui, ó, asas maiores, ó, tá? Então, as asas maiores, elas têm uma superfície interna e elas contribuem para a formação da base do crânio. Então, ela corresponde à porção anterior da fossa craniana e a superfície externa forma a parede lateral da órbita. Já a asa menor, que é essa parte aqui, ó, tá? A asa menor, ela ajuda a formar a borda limitante entre as fossas cranianas. E o processo pterigoide, ele é dividido em lâmina lateral e medial e ajuda a compor a fossa pterigo-palatina, que, né, já falei para vocês. Então, o osso esfenoide, ele é constituído, então, em corpo, asas menores, asas maiores e processo pterigoide. Então, aqui eu coloquei para vocês mais uma imagem do osso esfenoide. Então, o osso esfenoide, ele vai estar lembrando como se fosse uma borboleta, uma vespa, né? Então, aqui vocês conseguem ver a cela túrcica. Aqui nós temos o dorso da cela túrcica. Vocês conseguem ver os forames, né? Que é o forame oval, forame espinhoso, forame circular. Então, aqui mais uma imagem para vocês vista de outro ângulo, né? Para que vocês consigam ver como é o osso esfenoide. Então, o osso esfenoide, vocês não conseguem ver numa imagem, né? Vocês conseguem ver somente um pedacinho da asa dele, né? Numa imagem de um crânio visto anteriormente, vocês conseguem ver uma parte das asas dele através da órbita ocular. Então, aqui nós temos a cela túrcica, aqui nós temos o dorso da cela, aqui nós temos a asa menor do osso esfenoide, aqui nós temos a asa maior, né, do osso esfenoide, aqui nós temos o corpo, né, então o osso esfenoide. Então, nós temos também os forames. Os forames, né,
Deixa eu ver se tem alguma imagem aqui que vai mostrar pra vocês onde tá os forames. Aqui, forame redondo. Aqui não vai aparecer bem, aqui que aparece. Então, nós temos o forame redondo, o forame oval, o forame espinhoso, né? O forame redondo vai então passar o nervo maxilar, o forame oval então passa o nervo mandibular e também a artéria meníngea. O forame espinhoso vai estar passando a artéria meníngea média e o canal pterigoide que vai estar fazendo então aquela ligação com o palato, né? Aí nós temos as fissuras orbitárias, né? Que nessa imagem aqui vocês conseguem ver as fissuras, né? Aqui, ó, as fissuras orbitárias superior, né? Que vai passar os nervos oculomotor, o troclear, o abducente, vai passar o ramo oftálmico, né? Então, vai passar as artérias oftálmicas. Então, tudo isso é através do esfenoide. Então, vocês podem ver que ele é o osso mais complexo e também um osso muito importante, né? No corpo humano e também na caixa craniana. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês entenderem as asas menores, né, do osso esfenoide. Então aqui, ó, todo esse daqui, ó, é o osso esfenoide, né? E aqui são as asas menores, a sela, aqui são as asas maiores e aqui estão os forames. Na parte do víscero crânio, nós também temos o osso nasal, tá? Então, o osso nasal, eles são dois ossos, né? Então, eles são dois ossos finos e eles variam significativamente de tamanho, dependendo da idade e da origem da pessoa. Lembra lá nas nossas primeiras aulas que eu comentei com vocês que nós conseguimos identificar qual a origem de uma pessoa através da estrutura craniana, né? Então, ela muda muito, a estrutura craniana muda dependendo a origem da pessoa. Então, os ossos nasais, cada um deles tem 2 superfícies e 4 bordas. Lá na gestação, bem no início de uma gestação, é feito um exame chamado de translucência nucal. Essa translucência nucal, ela vai estar vendo quando tiver uma ausência, né, do osso nasal, significa que o feto pode indicar que mesmo pode ter alguma síndrome, né? Geralmente é a síndrome de Down. Então, ela é vista lá bem no início da gestação, já é possível visualizar se possui ossos nasais ou não. Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem do nariz, né? Então, aqui nós temos os 2 ossos nasais. Então, eles são bem finos, né? E eles ficam localizados nessa região. Também nós temos, na parte, né, do nariz, também as conchas nasais, né? Então, as conchas nasais, elas também são ossos, tá? E elas se estendem horizontalmente ao longo da parede lateral da cavidade nasal. Então, ela é uma lâmina de tecido mais esponjoso, ela é curvada e cada concha ela é considerado um osso. Então, nós temos 2 conchas nasais, né? Então, aqui eu coloquei para vocês uma imagem de mais um corte, né? Onde nós conseguimos, então, estar vendo aqui o osso nasal, né? E aqui nós conseguimos, então, ver a concha nasal superior e aqui a concha nasal média e aqui a concha nasal inferior. Aqui mais um corte para que vocês consigam, então, estar identificando, né, aonde está a concha nasal. Então, aqui, ó, um corte. Aqui está a concha nasal superior, aqui está a concha nasal média, né, aqui, ó. E aqui está a concha nasal inferior.
Continuando nos ossos da face, que são os ossos do víscero-crânio, nós também temos a maxila, né? A maxila, elas são feitas, então todos os ossos, eles são formados lá no início, né, da vida intrauterina. Então, lá no processo de divisão, vocês devem estar lembrando, provavelmente vocês vão ter embriologia, né? Então, existe, né, aquele processo de divisão das células. Então, lá na vida intrauterina, já começa, então, a ser distribuída a parte de ossificação. Então, já na 7ª semana de vida, a gente já consegue diferenciar maxila da pré-maxila, tá? Então, a maxila, ela é uma estrutura vital do víscero-crânio, né? E ela é envolvida na formação da órbita do nariz, do palato, também mantém os dentes superiores. Então, ela tem um papel muito importante, a maxila, no processo digestório, né? Por quê? Porque ela mantém os dentes superiores e ela atua no processo de mastigação e na comunicação. Então, ela tem um papel muito importante no sistema digestório. Coloquei aqui para vocês uma imagem da maxila. Então, ela começa aqui, ó, na borda ocular, né? Já começa aqui do ladinho, ao lado dos ossos nasais, né? E ela fica aqui, toda essa região aqui é a maxila. Então, aqui ela tá dando suporte para os dentes superiores. Juntamente com a maxila, auxiliando nesse processo, né, de mastigação e também na parte da dentição, nós temos a mandíbula, né? Então, a mandíbula, ela é o componente móvel e ela se movimenta em 3 planos. Então, vocês conseguem fazer o movimento da mandíbula, né? Sagital, frontal e transversal. E elas fazem parte da parte inferior da cabeça, né? Então, ela faz parte do víscero-crânio. Então, ela é da parte inferior, ou seja, a região mais baixa, né? Então, aqui tem uma imagem para vocês da mandíbula. Então, a mandíbula, ela tem da sustentação, então, aos dentes da parte inferior. E ela também ajuda no processo de mastigação e também de comunicação. Então, a mandíbula e a maxila, elas fazem esse movimento de abre e fecha, fazendo com que nós tenhamos, né, esse movimento. Ao lado da mandíbula e da maxila, nós temos o osso zigomático. O osso zigomático, ele é esse osso que forma a nossa bochecha, tá? Ele também faz parte da órbita ocular, então ele também faz parte aqui na lateral, né? E ele é achatado, ele tem uma forma quadrangular e ele está situado acima e lateralmente da face. Então, aqui eu coloquei uma imagem para que vocês consigam estar identificando aonde fica o osso zigomático, né? Então, ele é fazendo aqui parte, né, da órbita ocular, né? Então, a órbita ocular, ela é formada, então, pelo osso zigomático, né? Pela maxila, né? E pelo osso frontal, né? Então, nós temos formando, então, a órbita ocular. Aqui nessa imagem, nós também conseguimos ver as outras estruturas, né, presentes. Então, o osso nasal, nós conseguimos ver a mandíbula, nós conseguimos ver aqui, ó, a asa do esfenoide, né? Aqui nós conseguimos ver o osso frontal, nós conseguimos ver o parietal, nós conseguimos ver o occipital, nós conseguimos ver o processo estiloide, o processo mastoide, a cavidade timpânica. Então, finalizando o crânio, né, gente? Então, era isso. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito dos ossos do crânio, vocês podem estar entrando em contato comigo. E a partir da próxima aula, nós já vamos dar início, então, às outras estruturas presentes no corpo humano, tá bom? Então, era isso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, estou à disposição. Até!